Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal deve ouvir na quinta-feira pelo menos 8 investigados por participação nesse suposto plano de tentativa de golpe no Brasil. Ou seja, é uma consequência da operação que a gente acompanhou dias atrás, né, com busca e apreensão e que teve, por exemplo, a prisão de Valdemar Costa Neto, que não tinha relação com a operação em si, mas porque ele estava com uma posse ilegal de armas. Pedro Duran está aqui comigo, Larissa Rodrigues também. Enquanto eu estava ouvindo Thaísa, a apuração dele Jonas Maia, viu? Esqueci de falar isso, mas depoimento simultâneo, apuração dele Jonas. Enquanto eu estava ouvindo a Thaísa, eu já fui caçar a data da última vez que nós acompanhamos isso que eu chamava de depoimentaço, né? Um monte de gente junta, reunida, dando esse depoimento ao mesmo tempo. E aí lembrei que uma parte ficou em silêncio. Então, por isso que eu disse aqui, deve ocorrer primeiro se eles forem e se falarem, né, Larissa Rodrigues? Porque a gente esteve aqui acompanhando tudo isso e tem o direito de fazê-lo se a defesa julgar necessário. E deve acontecer novamente, né? A gente vem acompanhando isso, como o próprio ex-presidente já disse que deve ficar em silêncio e a maioria de seus assessores. Mas devem comparecer, em especial depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de que eles precisam de fato comparecer, que eles podem, e é garantido pela legislação, ficar em silêncio para não produzir provas contra eles mesmos, mas que precisarão ir. A gente acompanhou isso, a gente estava lembrando aqui, né, Elisa? Ali mais ou menos foi agosto, você que viu melhor aí, agosto do ano passado, setembro do ano passado, que esses depoimentos inicialmente lá, onde a gente tinha até o ACEF e outras pessoas, e eram inclusive em cima da questão das joias, que a maioria ficou em silêncio, inclusive o próprio Jair Bolsonaro. A estratégia é essa por enquanto, mas a própria Polícia Federal vai dando sequência a essas investigações. A marcação dos depoimentos já é um detalhe importante sobre isso. Eles podem ir lá e ficar em silêncio, mas isso não significa que as investigações não vão se adiantando, não estão continuando com tudo que foi colhido, em especial naquela operação. A gente sempre destaca isso e escutamos de algumas fontes que a gente vai noticiando as operações que estão acontecendo, em especial a decisão por parte do Supremo com os argumentos do porquê da necessidade daquela operação, levando em consideração provas anteriores, mas uma operação gera novas provas. E é essa a expectativa do que foi colhido na última operação e do quanto se avança. Ali dentro da Polícia Federal, eles trabalham com um prazo no segundo semestre, ali se terminar toda a investigação desse caso específico. Então, a gente tem esse cenário agora. Eles são convocados para prestar esclarecimentos, dar o seu posicionamento. A maioria deve permanecer em silêncio, mas as investigações estão continuando com uma expectativa de terminar, de fechar o inquérito ainda em 2024. Pedro Duran, e as perguntas, hein? O que deve ser questionado, confrontado, quando a gente pensa em toda a operação, aquelas conversas, a possibilidade de golpe, reunião, e quando a gente vai fazendo um grande PowerPoint, né, com as coisas que exemplificam o que está acontecendo, o que deve ser questionado? Em primeiro lugar, eles vão tentar a confirmação da presença do Bolsonaro em momentos importantes dessa trajetória que foi mostrada no inquérito da Polícia Federal como um enredo de uma tentativa de golpe. Então, você estava naquele dia, neste dia, nesta reunião com tais pessoas? Quem estava presente com você? Quando você usa na reunião que foi gravada no vídeo tal a expressão XYZ, o que você quer dizer com isso? Então, eles vão... Obviamente, o depoimento, ele também é uma possibilidade para o investigado de poder se defender. Ela, como parte de uma investigação equilibrada, você traz aquele que é acusado, investigado, para que possa prestar esclarecimento sobre a participação ou suposta participação dele naquele crime do qual ele é acusado. Então, Bolsonaro tem direito de se defender. Vai ter direito agora no âmbito do inquérito. Se isso virar um processo e ele for denunciado, vai ter direito no âmbito do processo. E depois, se houver uma condenação e tiver um recurso para uma instância superior, no âmbito da instância superior ele também vai ter o direito de se defender. Então, o depoimento é a oportunidade também ao investigado de se defender no inquérito. O que eles estão dizendo, os advogados do Bolsonaro, é que com os elementos que nos foram revelados até agora, a gente não tem como se defender, porque a gente não sabe exatamente do que a gente está sendo acusado diante das provas que a gente não teve acesso. Então, essa é a crítica por parte dos advogados, e já há uma movimentação no meio jurídico de, inclusive, pressionar a OAB para que não só nesse, mas em outros inquéritos, faça com que o próprio ministro Alexandre de Moraes, outros ministros, deem acesso mais amplamente aos autos,
que, na verdade, não deixam de ser as peças que compõem aquela investigação. Quando a gente fala de autos, a gente está falando o depoimento de Mauro Cid, a gente está falando as provas que foram recolhidas nos mandados de busca e apreensão, a gente está falando da transcrição de conversas, a gente está falando dos prints de WhatsApp. Então, tudo isso compõe os autos de um processo, porque são provas importantes para oferecer uma eventual denúncia contra aquela pessoa. Então, é importante deixar claro que os advogados entendem que não tem os elementos para poder se defender e defender Bolsonaro nesse momento. Ele deve ficar calado, mas vai ter o direito de se defender e vai ser perguntado sobre aqueles episódios em que ele participou e que, na opinião da Polícia Federal, foi um ambiente golpista, uma tentativa de golpe ou a elaboração de um plano de golpe. Ainda que ele não fale, isso inviabiliza, por exemplo, uma denúncia futura por parte da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público contra Bolsonaro? Não inviabiliza. Ele pode ficar quieto, calado, do começo até o final e ainda assim ser denunciado. Lembrando que a última vez que nós acompanhamos um integrante da família Bolsonaro chegando à PF foi com Carlos Bolsonaro, no último dia 30 de janeiro. Só que era outro assunto. Dizia respeito a uma postagem que ele fez, e ali com um tom de ironia em relação ao chefe maior da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Obrigada, Pedro. Obrigada. Aliás, não, obrigada, Pedro. E aqui, ó. Você falou que voltava se ganhasse um café. Nossa, que chique! Uma cápsula para o senhor. Tchau, gente. Obrigada, Larissa. Obrigada, Pedro. Comprando os colegas, aqui temos.